Gente, eu não sei o que aconteceu. Agora que eu consegui entrar. Algum bug nessa porcaria. Vou esperar um pouquinho para ver se vem entrar mais gente. Oi, Priscila. Finalmente consegui entrar. Tava dando algum problema aqui, eu não sei o que que houve. Não estava aparecendo para eu entrar ao vivo. Acho que é o horário. Esse horário é muito lotado. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, né? Quem puder assistir, né? Quem não puder, vai ficar gravado, então tudo bem. Aí depois a pessoa vê se quiser. Então, vamos falar sobre autoestima, né? Autoestima, mais ou menos, é um nome, vamos dizer assim, que as pessoas conhecem, né? Autoestima, amor próprio, né? Só que para a psicanálise, para a psicologia de um modo geral, né? Tem um porquê de algumas pessoas apresentarem problemas de autoestima e outras pessoas nem tanto. Mas eu vejo assim, até na minha prática clínica, de um modo geral, que isso é uma coisa que realmente é comum. Comum a falta de autoestima, infelizmente. O que é que está acontecendo, né? Bom, a gente vê muito na nossa sociedade ocidental vamos dizer assim, muitas exigências, né, com relação às pessoas desde criança. Porque tudo começa, na verdade, na infância. A criança, ela não tem falta de autoestima, né? Não existe uma criança que nasça com falta de autoestima. O que acontece então? Com o tempo, né, a família, as pessoas que rodeiam, parentes, amigos, tios, etc., né, vão falando para essa criança coisas que podem, com o tempo, ir atrapalhando, né, na construção dessa autoestima. Por exemplo, uma criança, muito comum, aliás, isso, por exemplo, em menino, né? Menino chora por alguma coisa, aí o pai chega e fala assim: não, o garoto não chora, isso é coisa de mulherzinha, engole o choro, né? Ele aprende desde pequeno que não deve chorar, que é feio chorar. Ou então você tem que ser macho, né? Uma série de coisas que, no final das contas, atrapalham, porque a criança vai começando a se comparar, né, com essas perguntas, essas coisas que as pessoas começam a fazer, perguntas, afirmações, né? Tipo, se a criança é gorda, ela sofre às vezes um bullying até dentro da própria família, né? Isso pode acontecer não só na escola. Então, o que acontece? A gente vai crescendo e a gente vai assimilando uma série de coisas que você tem que ser ou não pode ser, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Isso vai moldando, né, a estima da pessoa. Quando é uma família, né, ou não só a família, mas vamos dizer assim, as pessoas ao redor, né, que convivem com essa criança, tem uma postura positiva em relação a ela, né, geralmente ela vai criar uma estima razoável, vai criar uma estima, vamos dizer assim, uma boa autoestima, vamos lá. Mas, quando existe muita cobrança, existem até, infelizmente, pais que detonam mesmo a autoestima da criança, cobram muito, ou falam que tudo está errado, você só faz coisa errada,
isso vai se, né, juntando, e com o passar do tempo, aí vem a adolescência, aí é um período ainda mais complicado, né, porque o adolescente ele não é nem criança nem adulto, ele começa a se formar como pessoa mais ainda, né, e aí eles começam a se sentir esquisitos, porque o corpo está mudando, a voz está mudando, muita coisa está acontecendo, ele está achando o lugar dele no mundo ainda, ele está buscando o lugar dele no mundo. E esse período é um período muito delicado, né? Por isso o adolescente ele sempre tem muita preocupação, achando que as pessoas estão olhando para ele o tempo todo. O adolescente ele acha que as pessoas estão sempre de olho nele. Isso é uma coisa muito comum, né? Porque na verdade é ele que está de olho nele, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta. Muitas cobranças, fica a ideia de que não sou boa o suficiente? Sim, pode ficar, né? A pessoa pode ficar com essa ideia que ela não está agradando, porque todo mundo quer ser amado. Essa que é a verdade, né? Todos nós queremos amor. E às vezes a gente começa a aprender que para ser amado, quer dizer, aprender errado, na verdade, né? A gente tem que fazer as coisas que os outros querem que a gente faça. A gente tem que fazer o que o outro acha bom e não o que a gente quer. E a gente vai crescendo com isso. E muitas pessoas se tornam adultos, né, vivendo nesse esquema, né, vivendo para agradar aos outros, sempre olhando para fora. O que a sociedade quer de mim, né? A sociedade quer que eu seja bem sucedido profissionalmente, a sociedade quer que eu tenha um carro, a sociedade quer que eu seja bonito, bonita, são muitas coisas, né? É muito complicado, né? Sempre a gente está realmente nessa demanda de amor do outro, né? Isso é uma coisa que todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar, né? Mas a gente começa a fazer as coisas de uma forma equivocada, né? A gente não quer que as pessoas amem a gente, quer dizer, a gente não quer, a gente não entende que, na verdade, as pessoas devem amar a gente como a gente é, né? A gente acaba fazendo o oposto, fazendo as coisas para ser amado como as pessoas querem que a gente seja. Isso aí não dá certo, né? Por isso, né, acontece muita briga de casal, né? Por isso as pessoas às vezes acham que estão sendo amadas, mas na verdade elas estão agradando o companheiro e fazendo coisas para o companheiro que até aviltam de alguma forma, né, aqui dentro. Não deveria ser assim, né? Na verdade, não deveria ser dessa forma. Eu estava relendo uns trechos de um livro do Dalai Lama, né? Ele é budista, todo mundo sabe, né? Que ele é vamos dizer assim, na verdade ele agora não está mais no cargo de, né, chefe lá dos budistas, né? Enfim, mas ele fala muitas coisas interessantes. Esse livro quem escreveu foi Howard C. Cutler, que é um psiquiatra e fez várias entrevistas com o Dalai Lama. Ele fala, inclusive, do exílio dele, de como ele conseguiu sobreviver a isso, apesar, né, de ter que estar exilado da terra dele, como foi importante ele ter aqui dentro a casa dele, né, aqui dentro a morada dele, ou seja, manter a estima dele bem, né? Mas para o budista, essa questão, né, do amor é uma coisa muito diferente. O que acontece com eles? Eu gosto muito, inclusive, do pensamento do budista, né? Eles acham que as pessoas nascem para ser boas e amadas. Simplesmente isso, né? Cada ser é capaz de amar, cada ser tem direito a ser amado. É assim que eles se colocam,
não existe essa coisa de ficar criticando, ah, você devia usar isso ou aquilo, né? É uma outra postura em relação ao ser humano, né? Então tem uma passagem, inclusive, que o Howard Cutler fala assim para ele, que há pessoas na clínica dele, que ele conheceu, que se odeiam, ódio por si mesmas. E ele fala para o Dalai Lama sobre isso, e ele fala assim, eu não sei nem como lidar muitas vezes com isso, é muito difícil lidar com isso, né? Aí o Dalai Lama estranha muito isso, mas como uma pessoa pode se odiar? As pessoas não têm isso aqui, isso não existe. Aí ele explica, né, toda essa história de como a construção do ser, né, através da família e da sociedade, pode levar uma pessoa a odiar a forma dela ser. Porque ela não está sendo autêntica, ela não está sendo ela mesma, ela nem sabe, na verdade, quem ela é, o que ela tem aqui dentro, que ela pode gostar, que ela pode descobrir, né? Enfim. Aí o Dalai Lama fala o seguinte, ele fala assim, dá para entender, mas isso é uma coisa que é muito difícil até para eu entender, porque todo ser humano quer felicidade, todo ser humano quer amor, todo ser humano quer amar, e nós vivemos em prol de fazer as coisas para os outros. Mais ou menos o seguinte, né? A questão da compaixão, né? Estar sempre fazendo algo com uma finalidade de dar algo de bom para alguém. Ele fala assim, quando eu faço as minhas palestras, eu sempre penso nisso, né? Se não der certo, se der alguma coisa errada, se eu não souber alguma coisa, porque eu não sei tudo, ele também fala isso, eu acho que isso é importante. Não existe perfeição, não existe ninguém perfeito. Nós não sabemos tudo, sobre tudo, né? Não há como saber tudo. Então ele fala isso, que ele sabe que há momentos que ele vai dizer, isso eu não sei. E tudo bem, né? Que é uma coisa natural, né? É natural não ser perfeito. A gente vive aprendendo, né? Todos os dias. Na realidade, a gente aprende sempre, né? A gente aprende com outras pessoas de outras camadas sociais, inclusive. A gente aprende muita coisa de muitos lugares, né? Então, na verdade, essa coisa de achar que a gente tem que viver conforme as regras e normas da nossa sociedade ocidental, às vezes é muito tóxico, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando se fala, por exemplo, você só é bonita, no caso das mulheres, principalmente, né? Se você for magra, se você for gostosa. E aí, como é que fica essa questão também do corpo, né? Quer dizer, as pessoas que são mais gordinhas, as pessoas que são diferentes desse modelo, né? Hoje em dia, graças a Deus, elas estão conseguindo entender que não é isso que vai fazer elas serem amadas ou não, né? O que vai fazer elas serem amadas é o que elas têm aqui dentro, é o que elas têm para dar como pessoas, né? É o que elas têm nesse mundo, nesse universo que habita dentro de nós, né? Todos nós temos um universo dentro de nós. Todos nós temos coisas para trocar uns com os outros. Cada um tem os seus conhecimentos, cada um tem suas experiências, cada um tem as suas coisas. Só que a gente não sabe disso, a gente esquece. E a gente vive muito do lado de fora, a gente vive o tempo todo no espelho, procurando uma forma de ficar mais bonita, um cabelo, uma roupa, um sapato.
e achando que, hoje eu acordei com o cabelo assim, assado, o que, que vão pensar de mim, né? Eu tenho que ir a uma festa, eu tenho que comprar uma roupa. Fica tudo muito por aqui, né? Se um homem vai se aproximar de você, você acha às vezes que aquele cara nunca vai olhar para você porque você não é o suficiente, você não tá legal aquele dia, como é que ele vai olhar para você, né? E as pessoas não estão procurando só uma capa, né? Por que, que as pessoas acham isso, né? É interessante isso, né? Como se a relação entre as pessoas, principalmente a relação homem-mulher, fosse uma relação de capas, é isso? Né? Uma relação de, sei lá, né? Um boneco, uma Barbie, um Ken. Não, né? Quantas vezes a gente conhece pessoas assim visualmente, né, perfeitas, bonitas, e essas pessoas, quando você vai conversar com elas, você fica assim, meu Deus, não tem nem o que dizer, né? Não tem assunto, não tem conteúdo, enfim, decepção total, né? E ao contrário também acontece. Às vezes você vai conhecer uma pessoa que não é tão bonita, aparentemente bonita, né, nos padrões ocidentais, e essa pessoa, no entanto, ela começa a conversar com você e você começa, né, a achar aquela pessoa interessante, ela tem um assunto interessante, ela sabe trocar mil coisas, afeto, ideias, conhecimento. E aí acontece até de se apaixonar por essa pessoa, por que não, né? O relacionamento é uma coisa que vem daqui de dentro. A capa não dura, né? Porque o tempo passa também. A gente não é mocinho, bonitinho a vida inteira, né? Mocinha, bonitinha a vida inteira, né? E um relacionamento, para ter base, para ter raízes, ele tem que se basear numa coisa mais sólida, né? Ele tem que se basear numa coisa mais, né, como direi, duradoura, né? Intimidade. Intimidade, quando eu falo intimidade, é uma coisa assim de você conseguir com o outro ter trocas, né? Conversas, ter cumplicidade, né? Essas coisas só acontecem através do diálogo, né? Através do dia a dia, das trocas, né? Das trocas dos nossos eus, né? Você mostrar quem você é por dentro. E você também só pode gostar de alguém, cá para nós, se você gosta de você. Vou fazer uma comparação boba. Imagina uma pessoa, assim, um filtro. Imagina um filtro. Se uma pessoa tem autoestima, vamos imaginar que a autoestima desse filtro é a água. Vamos supor, o filtro está cheio. Chega uma pessoa e te pede água, afeto, né? Vamos dizer assim, amor. Se o teu filtro está cheio, você tem como dar, concorda? Mas se você não tem autoestima, se teu filtro está vazio, a água está lá no finzinho, você só tem um tiquinho para você, como é que você vai dar amor para o outro? Eu acho que não dá, né? Fica difícil. Quer dizer, eu acho que para amar alguém, de verdade, a gente tem que primeiro amar a nós mesmos. Porque não tem como. Da onde você vai tirar amor para dar para o outro, se você mesmo não tem para você? Eu não sou religiosa, mas eu sempre falo isso, né? Eu vou falar uma coisa que as pessoas acho que entenderam mal. Quando Jesus falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, primeiro, ama a ti mesmo, para você poder amar seu próximo. Porque senão, cara, não tem como. Se você não tem amor dentro de você, se você não tem como dar nada ao outro, diabo de amor é esse, né?
Então as pessoas vivem muito esse esquema, né, da beleza, da atração física, da química, que é uma coisa que é óbvio que rola. Nós somos seres biológicos, nós somos bichinhos também, né? Temos tesão, né? Mas a química também acaba, né? Com o tempo, para que a relação dure e seja uma relação saudável, você tem que ter uma troca muito maior com o outro, né? Você tem que ter coisas que vão muito além da química, que é uma química de alma, é uma química que eu diria de ideias, de desejos em comum, né? de trocas, né? Isso não é ensinado, né? A gente não aprende isso desde criança. A criança quer trocar, é curioso. Se você reparar nas crianças, a primeira coisa que uma criança faz quando chega no parquinho, o que é? Pegar em outra criança. Geralmente ela escolhe uma criança lá, vai brincar, pega, brinca, abraça. É uma coisa natural, né? É uma coisa que sai assim espontaneamente. E aí o que você vê às vezes as mães fazerem? Né? Ficam assim, meu filho, sai, tal, né? Tira, às vezes dependendo. Enfim, né? É uma coisa que vai tolhendo, né? Como se a criança não entende o que é aquilo, como se aquilo fosse errado, né? Ou se chega alguém para brincar com a criança e a criança corresponde, medo de que vão roubar a criança, medo de que vai carregar ou que vai fazer alguma coisa. A gente vive no medo, né? A gente vive na sintonia também do medo. Medo dos outros. Isso também atrapalha. O assunto, né, da autoestima é um assunto muito extenso. Ele é um assunto que eu teria horas e horas e horas para falar, porque se amar, né, abre muitas portas, e não se amar, eu acho que fecha muitas portas. Né? Fecha portas na vida e fecha portas dentro de você. Você acaba se encolhendo, se escondendo. Você acaba ficando um ermitão. Né? Você acaba ficando na caverna, na conchinha. E deixa de viver. E eu acho que quando isso acontece, é muito difícil ser feliz. Nós somos seres naturalmente que querem ter contato, né? Precisam de um abraço, de um beijo, de um carinho, de uma conversa, de um toque. Essa pandemia está mostrando bem isso, né? Como as pessoas estão sentindo falta, né, desse toque, desse carinho, né, dessa coisa de, sabe, estar perto do outro, né? E a gente vive como se isso fosse ao contrário. Não, a gente não precisa uns dos outros. Eu acho que a gente está vivendo uma época que, na realidade, se a gente parar para pensar, a gente pode tirar muita coisa boa. Principalmente isso. Perceber o quanto, né, faz falta o relacionamento entre os seres humanos, né, entre nós e os outros, né, estar perto das pessoas. E dá para pensar muito sobre essa questão, né? Essa questão mesmo da estima, né? Eu preciso de carinho e eu preciso dar carinho. Como é que tá aqui? Como é que eu estou me sentindo? Se questionar sobre isso, né? Como é que está me afetando esse momento? O que eu faço agora? Eu acho que é o melhor caminho, infelizmente, por enquanto, né? A gente não vive, né, no Tibete, nós não somos budistas, né? Não temos aquela visão simples, né, de que amar, ser amado, viver para ajudar os outros, ter compaixão, é a coisa mais normal do mundo, né? A gente não vive essa visão. Enfim, a gente aqui tem que procurar ajuda, né? Eu acho que ainda, infelizmente, temos que correr, né, para se aconselhar com alguém, ou uma terapia,
Às vezes temos que tomar remédios, porque dependendo do que acontece, chega a um nível de ansiedade que não dá, né? E, enfim, eu acho que nós deveríamos refletir muito a respeito dessa questão da autoestima e como é que anda a nossa autoestima. Como é que você aí está se sentindo em relação ao seu próprio eu, né? Como é que você está se relacionando com você mesma e com as pessoas ao seu redor? Gente, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a quem conseguiu entrar e conseguiu escutar alguma coisa. Me desculpe mais uma vez, mas realmente eu não estava conseguindo colocar ao vivo. E se vocês quiserem, eu marco outra live para continuar o assunto. Deixem perguntas se quiserem, ok? E a gente pode continuar falando desse assunto ou algum assunto que tenha a ver com isso, tá ok? Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Namastê.